Professor Otávio, boa noite, seja bem-vindo e a palavra é sua. E as síndromes demenciais, né, o que elas são? É um grande grupo, né, de doenças que afeta a mente do seu cara assim. E aí, pra gente começar a nossa discussão, eu trago essa frase do René Descartes, né, muito antiga, cogito ergo sum, que traduzimos como penso, logo existo, pra gente começar a refletir a importância do pensamento na construção do ser humano. Isso já foi trabalhado nas palestras de ontem, né, com a Roberta. Hoje trouxe de novo com a palestra da professora Júlia, em que ela fala do aprendizado, quanto o aprendizado é fundamental para o ser humano. Ou seja, o seu pensamento te permite existir em todas as esferas. E aí, quando a gente fala das síndromes demenciais, cabe a reflexão quanto esses transtornos afetam a existência do ser humano como um ser singular, né? E o quanto o aprendizado e o pensamento, ele é importantíssimo. Quando a gente pensa, né, nos transtornos neurocognitivos, né, que são essas síndromes demenciais, a reserva cognitiva, ou seja, todo aquele aprendizado que você acumulou durante toda a vida, ele é um fator protetor importante, né? E aí, quando a gente pensa em políticas públicas, quando os nossos governantes deixam de investir em educação, desde a formação básica, da educação básica até a universitária, a gente está impactando no envelhecimento, né? A gente está impactando nessas síndromes demenciais. Muito bem. Então, o que são as síndromes demenciais? Se nós pegarmos o DSM-5, né, que é um livro que versa sobre todos os transtornos mentais, ele traz que é um grupo de condições neurodegenerativas que causam comprometimento cognitivo progressivo. As mais comuns são a doença de Alzheimer, junto com a demência vascular, mas também temos outras, como as demências de corpos de Lewy e a demência frontotemporal. Todas elas vão se caracterizar por esse prejuízo nessas funções mentais executivas, como memória, linguagem, e vão afetar a vida diária do paciente, ou seja, vão afetar as atividades que esses pacientes conseguem realizar no seu dia a dia. Isso é um critério diagnóstico importante, né? Então, é necessário este impacto nas AVDs. A prevalência, né, ela aumenta gigantemente com o envelhecimento, né? Então, a partir dos 65 anos, o risco de você vir a desenvolver um quadro demencial, ele vai aumentando gradativamente. Alguns autores até dizem que não é uma questão de se eu vou ter Alzheimer, mas sim quando eu vou ter Alzheimer. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que pensar exatamente nisso, em processos que vão prevenir e vão trabalhar esses transtornos para que haja o menor impacto tanto na família quanto no paciente. Quais são essas principais síndromes demenciais que eu comento? Bom, então a gente tem Alzheimer, que ela é a mais comum, e ela é caracterizada por este declínio progressivo da memória, né? Então o Alzheimer, a principal característica dele, que todo mundo conhece, é essa perda de memória, principalmente de fatos recentes, né? Por que fatos recentes, Otávio? Porque os fatos recentes, eles tendem a ser menos solidificados dentro da nossa mente. Enquanto os fatos antigos, principalmente aqueles associados a fortes emoções, então emoção e memória não tem como a gente dissociar, né? Eles tendem a perder com mais dificuldade. Por isso que às vezes aquele paciente com Alzheimer, ele se lembra do seu casamento. O casamento é uma emoção muito forte, né? Ele se lembra de coisas da infância, às vezes de uma discussão com os familiares, ou de um presente, ou de brincadeiras, porque todas essas memórias estão associadas à emoção. Depois a gente tem a demência vascular. A demência vascular, ela é causada, né, por essas alterações do sanguíneo que poderiam ser desde acidentes vasculares grandes que podem afetar, ou microacidentes vasculares que vão se acumulando ao longo da vida e vão começar a manifestar sintomas no envelhecimento. Diferente do Alzheimer, a demência vascular, a gente diz que ela é uma escada. Então o paciente está estável, ele tem uma perda, ele fica estável, tem uma perda. E o Alzheimer, ele é uma rampa, né? O paciente está sempre em um comentário, eu tô com uma outra tela aqui ao lado, vendo o chat. Vou tentar interagir e responder algumas perguntas, se eu conseguir ver, mas é um olho no peixe e o outro no gato, então é um pouco mais difícil. Seguindo aqui, a gente vai ter as demências por corpos de Lewy, né? Essas demências, elas têm essas formações desses corpos no cérebro do paciente, e os principais sintomas são neuropsiquiátricos, principalmente alucinações e delírios. E as demências frontotemporais, que estão nessa parte, né, da frente da nossa cabeça, né, frontotemporal, e elas, o principal, né, sintoma são sintomas comportamentais. E aí eu sempre dou um exemplo, né, de que porque quando a gente bebe, a gente fica mais desinibido, porque a gente inibe essa região frontotemporal. Então, nesse quadro demencial é muito comum esses sintomas
sociais e comportamentais. Mas essas duas últimas, elas são bem raras. Quando a gente pensa num quadro demencial, elas vão representar cerca de 3 a 4%, enquanto Alzheimer vascular e Alzheimer e vascular juntos vão representar cerca de 95 a 97%. Bom, aqui eu trouxe, né, algumas informações da Organização Mundial de Saúde e que ela traz a prevalência no mundo de demências. E como eu disse, quando a gente tem ali de 40 a 59 anos, a prevalência é em torno de 0,2%. Entretanto, pessoas com mais de 90 anos, né, a gente chega a ter uma prevalência de quase 36%, maior nas mulheres, até porque essas mulheres elas tendem a viver mais, e menor nos homens. Quando a gente olha no número de pessoas com síndromes demenciais, nesse gráfico no canto inferior direito, a gente vê um fenômeno importante, que é o quê? Uma grande quantidade de pessoas com demência nos países que a gente diz de em desenvolvimento, que estaria aqui Brasil, Rússia, China, né? E as projeções para 2050 são de até 140 milhões de pessoas com essa síndrome demencial, com síndromes demenciais em geral. Então, é muito importante a gente entender, né, como funciona, os impactos e o que a gente pode fazer, e eu vou passar brevemente por todos esses ao longo, né, dessa palestra. Então, a gente tem que ficar atento, porque o nosso país está nessa faixa amarela, e cada vez mais nós iremos conviver com pessoas com transtornos neurocognitivos. Às vezes eu falo transtorno neurocognitivo e síndromes demenciais, o nome é o mesmo, né? Mas existe uma tendência à mudança para esse novo termo de transtorno neurocognitivo, em que ele tem uma carga mais leve, né? Porque demência tem uma, né? Ele é pesado, né? Então o transtorno neurocognitivo é um pouco mais leve. Muito bem. E os gastos? Bom, aqui a tabela ficou um pouco pequena, talvez para você aí, mas a gente trabalha com aproximadamente 1,3 trilhões de dólares gastos com síndromes demenciais no mundo, tá? Então a gente está falando de trilhões de dólares. E aí é bastante importante a gente pensar que quase em alguns países, né, pelo menos 50% desses gastos é de cuidado informal. E quando eu falo de cuidado informal, eu tô falando do cuidado familiar, certo? Eu tô falando daquela filha que tem que dedicar grande parte do seu tempo para cuidar do seu pai com uma síndrome demencial. Eu tô falando daquela esposa que precisa cuidar do seu marido, ou daquele marido que precisa cuidar da sua esposa, né? Então, grande parte é realizado por esse cuidado, é gasto por esse cuidado informal. E a gente está falando trilhões de dólares. Bom, e quais são os sintomas mais comuns, né? Então, a gente tem a apatia, a depressão, alucinações, agitação e delírios. Quando eu falo nos problemas que as síndromes demenciais trazem, eu trago muito a questão do delírio. Porque o delírio ele pode ser definido como uma crença falsa, né? Diferente da alucinação, que é uma percepção errônea, né? Então eu sempre falo assim, na alucinação eu tô vendo um dragão, no delírio eu acredito que o dragão existe, né? Então existe essa diferença. Quando eu falo de delírio, mais comum que a gente vê muito e é representado em filmes, novelas, é aquele delírio do roubo. Por quê? Eu, Otávio, pego essa caneta e eu guardo ela aqui do meu lado direito. E aí eu tô com um processo demencial, e lembra que no Alzheimer, por exemplo, a gente tem essa perda da memória recente, eu me esqueço aonde eu guardei essa caneta. E o nosso cérebro, ele é muito bom em inventar informações. Bom, se eu não sei onde está a caneta, eu vou inventar. E o que eu vou inventar? Eu vou falar assim, bom, a pessoa que estava aqui pegou essa caneta de mim. Isso gera um impacto muito grande nas famílias, porque é daí que vem as acusações de roubo, às vezes pro cuidador, pro familiar, isso tem um peso muito grande e gera um impacto muito grande nos familiares. Então entender isso é um sintoma da doença, né? E esse sintoma, eu sempre falo assim, não leva pro coração, né? Porque se é um sintoma, não é culpa do paciente. Eu vi uma pergunta rápida no chat em que a Patrícia perguntou, existe uma causa? A gente não sabe a causa. Ela é uma doença multifatorial, principalmente no Alzheimer. A gente sabe o que acontece, mas não sabe que gera essa cascata de eventos que leva à degeneração do cérebro, tá? Então a gente não tem uma causa. Existem influências genéticas, influências nutricionais, influências diversas que geram o processo de Alzheimer. Seguindo então aqui, quando a gente fala, né, de estimulação cognitiva, e aí eu volto a comentar, né, a importância da reserva cognitiva, do aprendizado como um fator de proteção importantíssimo dentro das síndromes demenciais, e reitero o impacto da redução de investimentos dentro da educação. Então, todos nós que estamos aqui assistindo um congresso, todos nós que estamos fazendo uma graduação, uma pós-graduação, estamos criando essa nossa reserva, né?
E essa reserva, ela é um fator protetor importantíssimo. Bom, em uma revisão sistemática recente da COP23, falando de material novíssimo, percebeu-se que as atividades de estimulação cognitiva, elas são bastante importantes nos transtornos cognitivos leves e nos quadros iniciais de demência. Um pouquinho do moderado, mas com redução da sua eficácia e eficiência nos quadros moderados ou graves. E aí é onde eu falo que a importância da formação dos profissionais de saúde e de qualquer profissional e da nossa sociedade. Eu sempre falo, esquecer não é normal. Nunca, nunca. Você pode ter 10, 20, 30, 60 anos, né? Esquecer não é normal. E aí tem gente que vai falar assim, Otávio, eu esqueci. Mas calma, esquecer é um sintoma, mas ele é um sintoma muito pouco específico. É igual febre, né? Se alguém chega pra mim, Otávio, eu tô com febre, o que eu tenho? Não sei. Você pode ter uma infecção fúngica, uma infecção bacteriana, uma infecção viral, uma insolação, um tumor na cabeça. Você pode ter um monte de coisa que pode gerar febre. Da mesma maneira, eu esqueci. Muitas pessoas, elas esquecem que elas estão estressadas, porque elas estão depressivas, porque elas estão sobrecarregadas. A gente vive uma sociedade que ela é absurdamente acelerada, e essa coisa acelerada, essa sobrecarga, ela dificulta a memória, né? Então, quando a gente esquece, isso é um sinal para a gente pensar, calma, vamos relaxar, vamos prestar atenção. Não existe formação de memória sem atenção. Saiu recente aí os estudos mostrando que o celular em sala de aula gera um problema gigantesco, porque desvio minha atenção e olho para o celular, eu desvio minha atenção. Sem atenção não há formação de memória. Sem informação de memória não há conhecimento, não há base de dados, vamos assim dizer, para você trabalhar. Então, quando eu falo que esquecer não é normal, é para eu olhar para o meu avô, é para eu olhar para o meu pai, é para eu olhar para minha esposa, para o meu esposo, ver os sinais de esquecimento e pensar, ué, precisa de atenção. Pode ser que não seja nada que seja isso de um Alzheimer. E aí, o que a ciência nos mostra? Que a estimulação cognitiva nessas fases iniciais tem um impacto importante. Dentro das atividades cognitivas, as atividades sociais. O professor Sidney foi muito feliz na sua fala quando ele diz, tanto ele quanto a professora Júlia, quando nos dizem que se você não interage, se você não conversa, você morre, você não está inserido, porque isso está trabalhando sua cabeça. É música, é dança, é aprender um novo idioma. As atividades motoras. As atividades motoras, principalmente os exercícios físicos, infelizmente não têm impacto na cognição. Ah, Otávio, então não vou fazer exercício físico? Não, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Não tem impacto na cognição, né? Isso não mostrou melhora para o paciente que já tem um transtorno, né, uma síndrome demencial. Mas ela é importante para diversos outros sistemas do nosso corpo, que de certa forma vão impactar na nossa qualidade de vida na velhice. As atividades sensoriais e o treinamento para as atividades de vida diária. Então, quando a gente faz a estimulação cognitiva, você não está trabalhando só aquilo que o paciente, você está trabalhando questões relativas a como ele vai viver melhor a sua atividade diária, ok? Como ele vai conseguir se virar melhor, certo? Alguém perguntou, passou se o Alzheimer é hereditário. Na maioria das vezes, não. Mas, se você tiver um paciente em primeiro grau que tem Alzheimer, o seu risco de desenvolver demência, né, principalmente do tipo Alzheimer, é maior. Cerca de 8 vezes de uma pessoa que não tem um paciente em primeiro grau. Mas isso a gente está falando de risco, tá? Não está falando de vai acontecer, mas é para a gente ficar atento. Muito bem. Quando a gente fala de síndromes demenciais, é importante a gente ter modificações ambientais, porque adaptações simples no ambiente podem aumentar a segurança desses pacientes. Então, colocar interruptor extra próximo da cama, sensores de movimento, tomar cuidado com escadas, tapete solto. Eu falo que o tapete é o maior assassino de idoso que existe, porque uma queda num idoso pode gerar consequências gravíssimas, né? A gente vai trabalhar nisso na pós-graduação, certo? Então, trabalhar com pisos antiderrapantes, evitar esses desníveis quando a gente tem escala, corrimão, certo? Móveis e objetos fixos e também a gente tirar aquilo que é desnecessário. Uma casa com pouco espaço é uma casa mais propensa a acidentes, né? É preciso ter espaço para caminhar. Eu gosto de uma frase que uma psicologia me trouxe, que ela escutou numa palestra, que diz assim: se nós formos pro deserto do Saara daqui a 30 anos, e daqui a 30 anos a gente chega lá e alguém fala assim, nossa, aqui é quente, certo? E aí anoitece, nossa, aqui é frio. Sim, no deserto à noite é frio. Nossa, aqui tem pouca água.
Sim, é um deserto. Mas eu avisei para você há 30 anos atrás de que a gente iria para um deserto. Por que você não se preparou? Então, por que nós não nos preparamos para o envelhecimento? Todos nós vamos envelhecer, né? Então, a nossa casa, a nossa arquitetura, é reflexo disso, né? Temos que adaptar a nossa casa para o nosso envelhecimento, tá? No banheiro, o principal local de quedas, banheiros e cozinhas, justamente por ter um piso molhado, sempre importante ter assentos elevados, locais para descanso e pisos antiderrapantes. Como eu falei, o Alzheimer ele tem um impacto importante. As síndromes demenciais têm um impacto importantíssimo na família e nos seus cuidadores. Então a gente tem que pensar no paciente sim, mas a gente tem que pensar nessa família. Quais são os cuidadores? Qual a sobrecarga desse cuidado? Quantos podem revezar no cuidado? Qual apoio está sendo oferecido? Então é importante criar grupos de apoio. Esses grupos podem ser dentro da religião, podem ser grupos de vizinhos, podem ser grupos dentro da atenção primária em saúde. É importante orientar sobre a doença, como eu disse, para que seja percebido, o que é um sintoma da doença, né? Então aquele delírio, aquela acusação de roubo, aquela variação de humor, aquela pessoa que era muito calma passou a ser agressiva, né? Eu tenho que saber, para não levar para o coração, para entender que não é culpa do paciente, é culpa da doença, né? Isso gera estresse no cuidador, gente, é difícil. Já convivi e convivo com pacientes com Alzheimer e é complicadíssimo, né? A teoria e a prática, certo? A gente tem que ter esse cuidado ao cuidado. A gente tem que oferecer intervalos no cuidado possível. Esse cuidador, ele precisa de um tempo para ele, um tempo fora daquele ambiente, né? E aí a gente tem que usar os recursos comunitários. Gosto muito da frase da professora Maria Eliane Catunda de que o poder público sozinho não é capaz de abarcar todas as demandas que vêm com o envelhecimento. É necessário nos fortalecer como comunidade para que a comunidade também seja responsável pelos idosos, né? Existe aquela frase que é necessário uma aldeia para se criar uma criança, para se educar uma criança, e é necessário uma aldeia para se cuidar dos idosos, para se trabalhar com esses, né? Porque uma pessoa sozinha, só a sua família, só o seu cuidador e só o poder público não é suficiente. Tanto que no Estatuto do Idoso diz que é responsável a família, a sociedade e o Estado. E às vezes a gente quer tirar a família e a sociedade e colocar o Estado apenas como provedor desta saúde, né? Então é importante a gente fortalecer esses recursos comunitários, sejam religiões, centros religiosos, sejam grupos, bairros, vizinhos, amigos, familiares, etc. Bom, e aí eu trago umas questões importantes, são as questões legais e sociais, a importância da interdição, certo? Porque assim, principalmente aquele paciente que está nos níveis iniciais, leves e moderados, ele ainda consegue se comunicar, e aí ele é muito vulnerável a golpes, né? A empréstimos desnecessários, a familiares que utilizam seu dinheiro, ou outras coisas, então a gente tem que ficar atento, e os processos de interdição, onde esse paciente ele perde, de certa forma, seus direitos civis, mas existe uma outra pessoa para zelar. É importante a gente comunicar isso ao entorno. Tinha uma paciente que ela tinha Alzheimer e diabetes, e aí o diabetes ele dá muita fome no paciente, então ela comia e se esquecia que comia, e aí ela reclamava para os vizinhos que o filho dela não dava comida para ela, e na verdade ele dava comida, só que ela esquecia que ela tinha comido. E esses pacientes mobilizaram, ligaram para a polícia, para assistência social, e quando eu fui lá para avaliar, era esse o problema. Então é importante a gente conversar com a comunidade para evitar esse tipo de estresse. Além disso, às vezes esse paciente ele sai e se perde, né? Então, informar os vizinhos que se encontrar esse paciente perdido na rua, colocar alguma informação junto a esse paciente, um cartão com telefones, com pessoas de apoio, para entender, formar essa rede de segurança ao redor dos nossos pacientes com transtorno. A gente está falando que daqui a 20 anos vão ser 140 milhões de pessoas com demência, né? No Brasil estima-se que cerca de 55, 60 milhões de pessoas. É muita gente. Quando a gente pensa em perspectivas futuras, para a gente ir terminando a nossa palestra e encerrando, né, novos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, eles estão sendo estudados e pesquisados ativamente, justamente por entender esse impacto das síndromes demenciais, tá? Existem muitos medicamentos em fases clínicas, entretanto a gente ainda não sabe os efeitos, né? Se fala muito de vacinas, etc. Só que alguns estudos já mostram que às vezes as alterações do Alzheimer começam 30 anos antes das manifestações. Então, antes do paciente ficar esquecido, 30 anos antes dele ficar esquecido, ele já tem alterações cerebrais. Talvez as novas pesquisas devam focar nestes processos precursores, né,
antes. Então, talvez essa vacina deva ser dada lá nas pessoas com 30 anos, com 40 anos, para que elas cheguem, né, melhor nos seus 65 anos. Entretanto, é difícil a gente ainda determinar a eficácia e a segurança desses processos, né? A gente já tem muita coisa nos tratamentos não farmacológicos. Eu recomendo fortemente, quem puder procurar, existe um documentário incrível que se chama Alive Inside, que a tradução seria Vivo por Dentro, em que em instituições de longa permanência nos Estados Unidos, eles pegavam esses pacientes demenciados e colocavam música na sua época. A música é um potente estimulador. E aí esses pacientes, é maravilhoso, é de chorar. É de sentar, assistir e chorar. Então é isso, pessoal. Vou olhar algumas dúvidas aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma fácil. Implica sobre a família, uma vez que a vida nos abandona, não acompanha seus idosos em LPI. Uma vez fugindo, eles não vão procurar como buscá-los. O que fazer a respeito? É complicado, né? A gente sempre fala, quando vou visitar uma LPI, eu sempre pergunto qual é a história desse, né? Os vínculos, eles são formados. Às vezes a gente vê aquele idoso, vou colocar do sexo masculino, abandonado, mas esquece que talvez na adolescência de seus filhos ele foi um pai agressivo, ele foi um pai etilista, ele foi um pai ausente, e isso, se não existe vínculo, né, é difícil com que esse filho vá cuidar do seu pai, né, quando ele está fragilizado. Então, assim, é complicado, né? A família, ela tem essa responsabilidade, mas a gente nunca vai conseguir forçar ninguém a gostar né? Em última instância, se você não vai cuidar do seu parente idoso, judicialmente você pode ser cobrado a pagar para alguém que cuide, já que você não vai cuidar, né? Alguém tem que cuidar por você. E aí é importante, né, a gente ficar atento com a ILPI como um suporte a esse paciente idoso, a uma família que não é capaz de, por N motivos, oferecer o cuidado. Mas colocar numa ILPI não implica o abandono. Você pode visitar o seu parente constante. Aqui, a Maria perguntou, quando uma pessoa esquece o que fez no dia anterior, pode ser preocupante? Como eu disse, a perda de memória ela é sempre um sintoma, tá? Um sintoma do quê? É o que a gente tem que investigar. Pode ser desde problemas nutricionais, por exemplo, falta de vitamina do complexo B, causa esquecimento, pode ser estresse, sobrecarga, pode ser várias coisas. Eu sempre falo, tá ficando muito esquecido? Vai procurar um profissional especializado, um gerontólogo, né, um psicólogo, um neurogeriatra, um neurologista, um psiquiatra, para fazer essa avaliação e entender da onde vem esse esquecimento, certo? Aqui, quando a gente fala, né, de envelhecimento e síndromes demenciais, a gente tem que pensar na autonomia do paciente, na sua independência, quando esse paciente pode estar fragilizado, física e mentalmente, a importância da empatia, né? Enfim, essa nuvem de palavras, esse entorno que se gera e que afeta a cabeça do paciente, o coração da família e o bolso, todos nós como sociedade.